Só como se escreve. Leonardo. Aí Eric, Danilo e Diego. Nota E, Y. Pode começar. Ok, nosso grupo ficou com Núbia e o Reino Russo. Nós somos o grupo 2. Vamos aos componentes. Começando por Danilo, ele vai falar sobre a religião puxista e as pirâmides puxistas. Em seguida, vem Michael, que vai falar sobre a história puxista. Tá bonitão, Michael. Bom, aí eu vou falar sobre a cultura puxista, seguido de Leonardo com a economia e Eric com a sociedade e política. Pode começar, David. Tá. Começando pelas pirâmides. Bom, as pirâmides estão situadas na região do atual Sudão, onde era a região de Núbia. Núbia tinha esse nome por conta do povo que estava presente no céu, já que o idioma Núbia significava terra dourada, terra do ouro, algo assim. Tá. Todo mundo conhece as pirâmides egípcias, certo? Só que tem muito mais pirâmides puxistas. Eu pesquisei, isso dá mais ou menos ao fato de que o Império Puxista não tem quase nada sobre ele na internet, nada, por conta de alguns fatores históricos. E também pelo seu tamanho, já que eram cerca de 6 metros a 30 metros e a egípcia era estupidamente maior. Mas, por conta da interação do povo egípcio com o povo puxista, as pirâmides tinham o mesmo objetivo, que era de serem sarcófagos e de locais rituais, de adoração a Deus e a Deus. Sendo assim, falando também da religião dos puxistas, como falei anteriormente, pela interação dos egípcios com o povo, alguns dos seus deuses, deuses egípcios, também eram adorados pelo povo puxista, como Osíris, Horus, Amon também. Mas eles também tinham seus próprios deuses, como Adonai, que era o deus da guerra, e o Mec, que era o deus orientador e também guerreiro. Sendo assim, também tinham alguns animais, dentre eles o gato, por conta também da influência egípcia, e crocodilos, que eram, bom, os animais que viviam no Nilo, que é onde está situado tal civilização. Tá, bom dia pessoal, eu vou começar a falar aqui da história do reino de Kush. Tá, primeiramente, o reino de Kush surgiu lá por volta dos anos 2000 a.C., na região da Núbia, e foi proveniente de vários conflitos que ocorreram entre tribos e aldeias locais. Foi tanta sanguinolência que acabou que ocorreu uma consolidação que fez surgir o reino de Kush. Algo que eu não falei, porque os egípcios ficaram de olho na região da Núbia, principalmente por causa que surgiu o reino de Kush. Então eles disseram assim, a região tá nosso favor ali, vamos pegar. Eles foram e conseguiram dominar a região de Kush. Então o faraó, que era o principal representante do reino egípcio, ele pegou um vice-representante, um vice-rei de origem kushista, para ficar governando as regiões. Então, se passando 1000 anos, lá por volta dos anos 1000 a.C., o reino de Kush conseguiu meio que sair das garras dos egípcios, conseguiu uma independência. E aí, vamos para como que ele se fortificou. Primeiramente, depois que Kush saiu das garras dos egípcios, ela ficou um pouco enfraquecida, mas ela foi conseguindo retomar a sua força aos poucos. E fazendo com que essa força que ela conseguiu adquirir, eles conseguissem dominar as regiões ao sul do Egito. Aí os egípcios ficaram, o que é isso aí que está acontecendo aqui? E eles pegaram de surpresa e conseguiram até dominar a cidade de Tebas. Acho que muitos já ouviram a história de Édipo Rei, que se
que tem a ver com Tebas. Então, Cush avançou o Egito e conseguiu dominar as regiões ao sul. Só que, nessa época, estava ocorrendo domínios dos assírios, tanto para a parte do reino de Cush, tanto para o reino egípcio. Só que aí os egípcios pensaram assim, vamos pedir ajuda dos cushistas, né? Para conseguir expulsar esses caras daqui. E assim se fez. Conseguiram uma relação de poder onde eles se ajudavam. E aí eles conseguiram derrotar os assírios e expulsá-los por algum tempo. Aí pode passar. Agora eu vou falar como que ocorreu a decadência. Tá, houve essas batalhas entre os assírios e os egípcios e os cushistas. Só que aí os assírios continuaram com seus ataques. Direto. Vocês falam puxistas. Sim. Puxitas? A gente pesquisou, a gente viu que era Cuxista. Quando a gente pesquisou era cuxista. É a pronúncia. É a pronúncia, que é Tem meio 3 filhos, não tem que ser cuxista. Pois é. Mas o certo seria cuxita. Não, porque se vocês encontraram material puxistas, Isso. mas eu tinha visto puxistas. Sem esse Você S. achou estranho. Mas, Esse S não. Cuxistas. É difícil. não, mas não é nenhum problema não. É só. Tá. Então, depois que os assírios começaram a atacar direto. Aí o reino de Cush ficou bem enfraquecido, assim como o Egito, mas não ficou tanto como Cush. Então, na época que aconteceu isso, quem comandava era Tutankhamon, ou chamado de Tantamani. E aí, enfraqueceu tudo. O reino de Cush ficou quase que acabado. Aí os egípcios olharam assim, vamos passar a lambida logo de vez, vamos acabar com tudo. Aí foram lá, invadiram a capital, que era Napata, incendiaram e assim acabaram com o Cush de vez. E aí não sobrou nada. E aí os faraós disseram assim, para tirar todos os vestígios que estava sobrando de Cush, vamos pegar os monumentos ali, vamos quebrar tudo, espatifar tudo, não vamos deixar nem bagaço. E assim fizeram. Assim o patrimônio cultural não sobrou nada, praticamente nada. Tanto que hoje em dia não tem tantas informações sobre o reino de Cush como tem de outros reinos, por exemplo. Tem muitas pirâmides, né? Isso. As pirâmides foram as únicas coisas que sobraram. Tanto que é o maior número. E então os cushistas que sobraram fugiram para a região sul, lá da cidade de Meoré, e ficaram por lá. Só que como os egípcios conseguiram um poder crescente a partir daí, eles foram cada vez ficando mais de lado. E assim se sucedeu. E mesmo sem ter essa consciência, os egípcios então sabiam já do papel das fontes históricas, da escrita da história, ou seja, apaga todos os vestígios dessa civilização aí, que de certa forma você estará apagando essa civilização da história. Exatamente. Por isso que a história realmente importa. Porque vocês, qualquer um de nós pode deixar de existir. Assim, vocês se conhecem aqui, ok, mas aí se eu mato você, apago o seu registro de nascimento, confisco todas as fotos em redes sociais que existem fazendo qualquer menção a você, apago qualquer documento, qualquer coisa que tenha o seu nome, você simplesmente deixou de existir. Depois de alguns anos, claro, de forma imediata aqui, alguém vai lembrar, não, tinha um menino lá, o Michael Ryan, eu lembro, eu estudava com o Michael Ryan. Sendo que depois de alguns anos, você não vai lembrar mais. E depois que todos vocês que estudaram com você, seus pais, ou seus irmãos morrerem também, ou seja, você acabou, você não existiu na história. Não tem mais, ninguém vai fazer menção a você do que você apaga os vestígios, você simplesmente apaga. Por isso que eles fizeram essa ousadia de querer eliminar totalmente o patrimônio cultural, porque acabando com a cultura você pode acabar com uma civilização inteira. Bom dia, mas só para quem não vai apresentar, eu vou estar falando sobre a cultura cuxista. Bom, eles tinham muita experiência com pedras e metais preciosos, que estimulou o desenvolvimento do artesanato. As peças cuxistas eram refinadas em todas as áreas, metalurgia, cerâmica, carpintaria. Eles também eram bravíssimos em
Inicialmente, somente as mulheres fabricavam, mas com o passar do tempo isso foi mudando. Os vasos tinham bases arredondadas em seus corpos, eles mostravam o cotidiano das pessoas, e também a fauna e a flora. Eles eram utilizados no comércio, no centro comercial de Melé, e lá havia intercâmbio cultural, eles trocavam os alimentos e etc. Primeiramente, Deus abençoe a todos vocês, meninos e meninas. Me chamo Leonardo, vou falar um pouquinho sobre a economia. Primeiramente, temos que saber que os núbios eram pequenas tribos que ficavam espalhadas e eram nômades. Eles sobreviviam da caça, da pesca e da coleta. E depois de um tempo, eles desenvolveram técnicas para represar as águas do Rio Nilo. Isso permitiu que eles povoassem e o desenvolvimento da agricultura. Durante a dinastia dos faraós puxistas, a capital do reino de Kush era Napata. Durante esse tempo, a pecuária deles era extensa. Eles tinham equinos, capinos e músios. Quando eles se mudaram, tiveram que mudar, no caso, o reino para eles tiveram uma grande mudança e a agricultura teve uma grande explosão, principalmente na parte de cereais, que eram o trigo, a cevada e o sorgo. E as terras do reino de Kush eram ricas em metais, como ferro, ouro e pedras preciosas. A metalurgia, na época, fez o Império, o reino de Kush, dar uma estabilizada e se manter bem na relação comercial. Com os altos fornos que eles tinham, eles conseguiam produzir metais com certa facilidade e escala. Isso devido às suas minas, e sua facilidade de encontrar combustíveis aqui no país. E o ouro fazia de grande importância para a sua relação comercial com os muçulmanos e os egípcios. Bom dia, povo lindo. Eu vou falar sobre sociedade e política no reino de Kush. No reino de Kush, a política era democrática, diferente dos reinos vizinhos. Os reinos vizinhos, eles viviam na dinastia, e a dinastia consiste basicamente em passar o poder de pai para filho. Já em Kush tinha uma espécie de eleição, e quem tinha direito a votar nessa eleição era os líderes políticos, religiosos e militares. Depois que a eleição era feita e o rei era escolhido, havia uma espécie de ritual para celebrar a chegada do novo rei. Nesse ritual, basicamente, eles espalhavam sementes pelo reino e perguntavam ao deus Amon se a escolha do rei foi a escolha certa. Se eles recebessem bons sinais, o rei era celebrado. Se fossem mais sinais, eles escolhiam um novo rei. Quando o rei chegava ao poder, ele não liderava só. Ele contava com a ajuda de conselheiros, de sumos sacerdotes e chefes militares, entre outras pessoas, para governar o rei. As mulheres também elas eram muito importantes no reino de Kush. Quando elas chegavam ao poder, elas eram nomeadas de Candaces, alguma coisa assim, e que significa rainha-mãe. Entre as Candaces mais importantes assim, do reino de Kush, a gente pode destacar, deixa eu ver aqui para não destacar, Amanishakito e a Amanirenas. Elas foram muito importantes para o reino de Kush e ajudaram em muitas missões diplomáticas ao longo dos anos. Em relação à sociedade, eles viviam meio que em uma pirâmide. O pessoal mais pica ficava no ponto da pirâmide, que era o rei, suas famílias, os sumos sacerdotes e chefes militares. Aí na camada de baixo ficava basicamente, na do meio do caso, ficava basicamente os comerciantes, artesãos e os funcionários e os soldados do exército. E na camada mais de baixo era o povão, ficavam os agropecuários
agricultores, enfim, os camponeses, o pessoal, o povão. A sociedade de Cush tinha a mesma organização social que os egípcios. Mesma organização. Você está usando a pirâmide social egípcia, né, Davi? Não, Sim, tinha noção. na verdade não, porque no reino de Cush, o rei, que aqui no caso é Faraó, ficava no mesmo patamar dos nobres e sacerdotes. Aqui no caso, no do Egito, o Faraó está acima. No de Cush, eles ficavam no mesmo patamar. E é isso. É isso. Considerações finais. Bom, vimos que o reino de Cush, apesar de não ter tantas informações, foi muito importante tanto para as relações que ele teve com o Egito, como para os conflitos com os assírios. E, infelizmente, não tem todas as informações, justamente porque o patrimônio histórico foi destruído há muito tempo atrás, porém sobraram a sua arquitetura como as pirâmides, que são muito importantes e que são o maior monumento do Egito. E é isso, obrigado. Antes eu queria só falar, eu posso fazer uma leve